O beijo da morte, né? O beijo da morte é o seguinte, tu tem um gráfico mensal que você vê uma puta barra de reversão aqui se formando, você se empolga, né? O pessoal, todo mundo se anima, mas o contexto macro está muito ruim. A ideia é que ele venha até a média 21, não consiga passar da média 21 e retome a tendência de baixa. Então, o que para acionar um padrão de beijo da morte seria isso daqui. O movimento volta para a média e depois ele perde o fundo anterior aqui, tá? Então, esse seria o movimento do beijo grego aí, do beijo da morte, tá? O beijo da morte, então, na minha opinião, ele é um excelente price action de compra de fundo. Por quê? Porque geralmente depois do beijo da morte, você encontra o fundo verdadeiro do ativo e aí você pode comprar violentamente ele em capitulação, pois ele vai fazer parte, provavelmente, da capitulação do fundo, tá? Que é o que a gente quer pegar, né? A gente quer pegar esse fundo que vai se formar, todo esse fundo, né? Então, tem gente que já está comprando agora, por longo prazo, já pode comprar, né? Porque 23 mil dólares, na minha opinião, lá para frente, o Bitcoin vai chegar aos 100 mil dólares no próximo ciclo de alta, na minha opinião, tá? E provavelmente ele vai capturar possivelmente um fundo ainda aqui, sendo esse fundo mais curto, que nem eu falei para vocês. Isso vai depender do Federal Reserve em setembro, como é que vai ser a perspectiva futura para o segundo semestre do ano que vem, pois dependendo se for otimista, a gente pode fazer um fundo mais curto. Se for uma coisa mais neutra, ele pode fazer um fundo duplo igualitário e qualquer coisa ele pode ainda fazer o bear trap, que é o meu sonhado, né? Fundo, formação de fundo que eu gosto é a mesma coisa que a formação de topo, só que de cabeça para baixo. Então o que eu gosto? Eu gosto de bear trap e bull trap, né? Então bull trap é isso daqui. O preço por um momento foi até 66 mil, fez um topo, voltou, fez os 69 mil, ameaçou romper, voltou e perdeu a mínima. Isso aqui é um bull trap. A mesma coisa eu quero ver em Bitcoin e Ethereum, o bull trap também. Na minha situação aqui, eu não encarei isso aqui como bull trap. Pode ser que algumas pessoas de price action indicaram como bull trap. Para mim, não. Para mim é perder essa mínima temporariamente aqui e voltar a subir. Isso seria uma formação de fundo, reversão majoritária de fundo, tá? E aí o mercado começa a lateralizar em fundo e faz a nossa capitulação, que na minha opinião já começou, tá? Eu não vejo sentido o mercado derreter mais do que 9.500 dólares, por exemplo, mesmo com o beijo da morte, tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, eu me fudi com esse padrão gráfico, com o price action de beijo da morte, nesse período aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui o Covidão. Percebam que o Covidão, ele perdeu a média 21, e aí ele fez uma retomada de alta aqui, ó. Deixa eu pegar o semanal. Quando é que eu fiquei preso na operação? Né? Quando que eu fiquei preso na operação? Eu fiquei preso na operação quando a gente... Cadê o Covidão? Cadê o Covidão? 2020. Calma lá, que eu passei muito forte. Quando é que eu fiquei preso no Covidão? Eu fiquei preso no Covidão quando gerou esse beijo da morte aqui, ó. Então ele veio até a média. Na época a média estava mais baixa porque ela tá mais em cima agora, mas na época ela tocou a média 21, tá? E ela ameaçou perder. Nessa ameaçada de perder aqui, ó, é que eu fiz o short que eu fui liquidado depois, tá? Então nessa semana aqui do dia 23 de março, depois de todo aquele derretimento, que ele ameaçou perder, que ele chegou na média 21 na época e ameaçou perder, ameaçou voltar, não foi um beijo da morte. Por quê? Porque começou uma fase de expansão econômica. PMI começou a subir a partir desse ponto, porque o Federal Reserve começou a comprar junk bonds, começou a comprar empresa fantasma, começou a comprar ação de empresa que não estava produzindo, começou a comprar ações de empresa de aviação, por exemplo, tá? Que estava produtividade zero, não tinha produtividade, né? O petróleo chegou aí para pontos negativos nos contratos futuros porque tinha gente que não estava conseguindo mais estocar a produção de petróleo. Então, né, naquele período que era muito inédito para todos nós, eu me fudi porque eu shortei essa barra aqui no gráfico diário dessa barra aí, tá? Ele chegou, ameaçou voltar a cair
Eu nunca tinha visto um derretimento de 50% em um dia. Pensei, segunda onda do Covid vai vir o quê? O que vai vir a segunda onda do Covid? Né? Qual era o que os economistas falavam na época? Vai ter uma segunda onda do Covid. Vai ser assim, ó. E não foi. Então, o price action, ele sempre entra dentro de um fator de probabilidade. Tá? Então, aqui ele retomou a alta. Só que qual é a diferença dessa alta aqui? Qual é a diferença dessa alta aqui, Fofoletes? Para quem está prestando atenção aí. Na época, o mundo nunca tinha visto o Covid. E qual foi a ação do Federal Reserve? Diminuir a taxa de juros a níveis de zero, ou próximos de zero. Na Europa, a níveis negativos. Tá? Aumento e descompensação do pagamento da dívida soberana. Então, com apertamento com afrouxamento quantitativo, quantitative easing, que eles chamam, você tem uma emissão e uma injeção de dólares. O Federal Reserve começa a aumentar os seus balanços comprando reservas de ações e porcarias, junk bonds, ações, empresas, zumbi, tudo para manter artificialmente a economia como se tudo tivesse, a produtividade tivesse ainda existindo. Sendo que naquela época tudo parou, vocês lembram, né? No Covidão. Todos os serviços aí, prestação de serviço, tudo parou porque o mundo não sabia qual dar o próximo passo, né? Que graças a Deus eles decidiram tomar pela produção de vacina num tempo recorde que nunca foi feito na história da humanidade. Então, nesse contexto, nós tínhamos, nesse beijo aqui, ó, da morte, qual era o contexto, Fofoletes? Esse beijo da morte nós tínhamos quantitative easing. Afrouxamento quantitativo. Banco Central despejando dólar no mercado. Governo enviando cheque para americanos. $2.000 em cheque para americanos, para cada americano, para conseguir pagar a sua vida, né, durante o Covidão, durante a pausa. Um estímulo financeiro absurdo. O que o pessoal começou a fazer? Quem tinha reserva extra, estava recebendo cheque, começava a aportar em mercado de ações, mercado cripto, e assim por diante. Tá? Então, o que aconteceu? Augusto foi liquidated, né? Augusto foi liquidado. Pois, com o afrouxamento quantitativo, você tem uma expansão. Você tem, com a expansão, o PMI subindo. Então, vamos pegar aqui o PMI americano. Ó, em maio e diante, expansão econômica, subindo para um caralho, artificialmente, até maio do ano passado. Em maio do ano passado, nós tivemos o topo do PMI, da produção, da produtividade, que condiz com a queda do Bitcoin, de 50% do Bitcoin no mesmo período. Então, o que acontece? Essa alta aqui, esse beijo da morte, que está se formando aqui, esse padrão de beijo da morte, como conhecemos, ele está dentro de qual contexto? Eu quero saber a opinião da galera aí. Exatamente. Qual o contexto agora? Foi falar disso. Hein, safado? Qual o contexto? Cadê? Ué, cadê os comentários da Globo aqui? Cadê o comentário da galera aqui, porra? Eu tinha aberto o comentário aqui. Agora é o contrário, juros subindo e apertamento. Exatamente. Então, qual é a chance aqui do beijo da morte funcionar? Muito maior do que no período do Covidão. A gente está filtrando as informações e por isso que é relevante a gente falar de macro, né? Porque a gente está filtrando as informações e a gente está chegando a algumas conclusões interessantes. Então, nós estamos num cenário de bull market? Não. Essa alta ela vai ser sustentada? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o mundo não vai ter dinheiro para comprar e manter uma sustentação de alta, topos e fundos ascendentes nesses ativos. Na minha opinião, nós estamos fazendo um pullback para o preço cair mais. E o beijo da morte significa, nesse padrão gráfico, né, significa uma queda mais forte nos meses consequentes. Então, quando eu cheguei nessa conclusão
principalmente ali na sexta-feira, depois que eu conversei com o Igor, eu comecei a querer prestar atenção mais nisso, né? E aí eu percebi que, cara, a gente pode simplesmente em agosto fazer uma barra doji de indecisão, ou engolir até metade dessa barrinha anterior aqui, ó. Tá? E terminar o mês vermelhão. Chegar até 21.400, talvez 22 mil dólares, né? Retração de Fibonacci. Faz um dojizão. Próximo mês de setembro, na minha concepção, os dados econômicos vão estar muito piores. Por quê? Porque esses dados econômicos de inflação, eles vêm com atraso. A resposta só vai vir mais daqui a 2, 3 meses para frente, certo? 2 meses para frente é setembro. Então o que acontece? Final de setembro, né? Na minha opinião, o beijo da morte ele poderia ser um movimento parecido com isso daqui. No mensal, quero dizer. Ou seja, abrir mais 3 meses de baixa com menos volume, menos intensidade e menos velocidade. Mais derretimento. E aí, para final do ano, dezembro, talvez novembro, ele consiga iniciar o nosso fundo, né? Lateral que eu digo para vocês, que é a fase de capitulação. Tá? Mas o que acontece? Essa grande barra aqui de rompimento é de Smart Money, certo? Onde é que ela é aqui? Bom, ela é o suporte da tendência de baixa mensal. Então, se ela fizer isso daqui, isso aqui é um pivô de baixa mensal. O que significa que ele vai querer sangrar por mais meses. Vou mostrar para vocês um beijo da morte que deu certo. Ethereum USD. Ethereum USD veio abaixo de 21. Aliás, ficou acima de 21, mas na época ele estava... Aqui não tinha 21 dados, né? Aliás, semanal, tá? Perdão. Eu estou cagando aqui no pau. Beijo da morte do Ethereum deu certo. Olha só que interessante. Ele perdeu as semanas abaixo da média 21 semanal, certo? Ele voltou e ficou acima por 4 semanas acima da média 21 semanal. E o que ele entregou depois? Queda. Como é que fica o mensal dele? Não é igual, né? Uma barra verde quase rompendo a barra anterior, ou quase cobrindo a barra anterior, segurou nesse ponto, iniciou uma grande pernada de sequências de semana de baixa com menos volume. Não aconteceu isso? Né? Não aconteceu isso daqui? Vamos pegar o dia do semanal aqui, 7 de maio de 2018. Vamos dar uma olhada no PMI americano, como é que estava na época, a produtividade americana na época. Então vamos lá, 7 de maio de 2018, vamos ver se estava em fase de contração. Vamos pegar aqui. Que fase que foi? Semana? Maio de 2018. Maio de 2018, projeção 58, subiu um pouquinho, chegou em setembro, queda forte. Setembro de 2018, de setembro de 2018, nós tivemos a economia americana tendo uma fase de contração, né? Uma mini fase de contração. Então o que aconteceu? Começou a entrar o PMI em tendência de baixa. Isso em agosto de 2018, tá? Então, ali em maio eu mostrei para vocês, ele já estava lateral, né, por um tempo. Aqui ele chegou no seu pico máximo em setembro e depois em diante de 2018 ele começou a cair violentamente. Ele começou a entrar em tendência de baixa, né, desde então. E aí nós temos os próximos meses, julho, agosto, setembro, em baixa. Mas veja que antes do PMI chegar em reversão, o mercado já começou a precificar fundo. Olha só esse fundo que foi formado aqui. Por que acontece a formação desse fundo de capitulação que vocês estão enxergando aqui? Tá vendo que ele não tem... Ele volta a tendência de alta, aí depois ele volta a uma tendência de baixa, volta a tendência de alta, volta a tendência de baixa. Por que acontece isso aqui? Porque isso aqui a gente chama de construção de fundo, tá? Que é o que eu quero ver para o Bitcoin agora, um pouco antes dos dados ficarem piores para o primeiro semestre do ano que vem, né? O que eu quero ver é exatamente esse padrão, ou uma coisa parecida com isso aqui, começar antes do PMI começar a voltar a subir, as projeções do PMI começar a voltar a subir, porque elas estão caindo, elas estão derretendo ainda, estão caindo, o crescimento econômico está abaixando, está em fase de contração. Antes disso,
o preço dos ativos vão ficar tão descontados que chega um momento em que o mercado começa a entender o seguinte: cara, esse ativo aqui chegou a valer $1.500 por unidade, hoje ele vale $80 por unidade. Pô, eu vou comprar com tudo. Por quê? Porque não perdeu os fundamentos. Então, o mercado e o price action, né, o preço dos ativos, eles antecipam reversões de macroeconomia. Então, chega um momento que é tão descontado o ativo, ele é tão descontado, que os investidores começam a ver tudo com olhos de oportunidade. Tudo começa a ver com olhos de oportunidade. Tá? E o que vocês estão enxergando aqui no semanal daquela época? Price action de cunha descendente de alta. Cunha descendente de alta. O mesmo que a gente está enxergando aqui, só que é com uma dimensão muito maior, né? A gente está enxergando essa cunha com uma dimensão megalodonte. Megalodonte. Tá? Então, por exemplo, no semanal aqui, é muito comum, por exemplo, o preço vem, cai, testa o fundo anterior, vem aqui, ele faz um fundo mais alto do que o fundo anterior no RSI. E aí ele faz aquilo que a gente chama de divergência bullish. Não esqueçam, por favor, pessoal, não esqueçam o price action que eu estou desenhando aqui para vocês. Porque esse é o price action que eu estou me preparando para as próximas semanas e próximos meses. Essa queda que pode vir a acontecer para formar o fundo, ela pode ser uma oportunidade desse megalodonte dar uma estourada aqui, ó. No caso do BTC subir 100%, sair de 16 mil e parar em 32 mil, ou 17 mil e parar em 34 mil. Já no Ethereum, pode ser que ele saia de $1.000 e vai parar lá em $3.000. Né? Uma relação de 3:1 de ganho. Isso no mercado spot, não contando com alavancagem, por exemplo. Então eu estou de olho nesse megalodonte que está se formando aqui dessa cunha descendente de alta. Essa cunha descendente de alta aqui me chama muita atenção. Então o que eu quero aqui? Eu quero ver se ele consegue antecipar para nós, fazendo um fundo um pouquinho mais baixo, ou um reteste em $800 mais uma vez, ou caindo até 600, ou caindo até 400, não importa. O que eu quero ver é o RSI formando uma divergência que a gente chama bullish em região de sobrevenda semanal. Puta, daí é gostoso demais, entendeu? Porque daí tu vai pegar uma puta alta, que nem essa aqui, ó, essa alta aqui semanal, ela foi, o mercado ainda estava em fase de contracionista, subiu 361% de alta. Depois ele devolveu. Mas depois que ele devolveu depois do Covidão, aqui já era para ter começado a subir. Se não tivesse o Covidão, não ia acontecer essa pernada de baixo que vocês estão enxergando. Mas ele depois entrega lá o nosso querido Bull Market 2024, ou metade de 2023, sei lá quando que o mercado vai precificar esse Bull Market de novo, quando as coisas vão começar a indicar a expansão econômica de novo. Mas quando voltar a fase de expansão econômica, você vai surfar altas de 3.000% aí também, em alguns ativos, como a Cardano, por exemplo. Tá? Que se não perder os fundamentos dela, né? Então a gente está, na minha opinião, ainda na metade da pernada aqui, e eu acho que a gente vai começar a construir a consolidação que eu achava que ia ser para início de 2023, eu estou achando que vai ser para esse segundo semestre, tá? Eu mudei minha opinião, acho que essa construção de fundo vai, eu digo assim, uma queda mais forte vai acontecer nesse segundo semestre, e primeiro semestre de 2023 as coisas vão começar a construir esse padrão lateral de fundo semanal, que é uma caralhada de tempo, né? Aqui esse fundo semanal, ele começou, vamos dizer que ele começou aqui, ó, tá? Começou aqui 3 de dezembro de 2018 e ele durou ele terminou de ser construído em 27 de abril de 2020. Quando ele fez aqui, ó. O fundo, ele começou a ser criado aqui. Eu vou desenhar aqui para vocês bem certinho. O fundo começou a ser construído aqui, dezembro de 2018. E o rompimento do fundo, ou seja, a consolidação do fundo, terminou em 28 de setembro. Então, de 17 de dezembro, 2 anos mais tarde, tivemos a consolidação do fundo, formação de fundo, e aí o mercado entregou aquela alta violenta. Né? Aí fez diferença você comprar em $300, ou 248, ou essa aqui, ó, 220,
ou esse fundo aqui $100, fez muita diferença, sim, né? Porque eu não vi gente que comprou a $300 reclamar de ver o Ethereum chegar a $4.000. Assim como eu também não vi ninguém reclamando que comprou a $80 e vendeu a $4.000, a $3.000, enfim. Né? E veja que quando ameaçou a contração econômica, maio, tivemos então o início da dificuldade de retomada de alta do Ethereum também. Tivemos uma queda de 50% no Ethereum. Tá? 58% no Ethereum em 2 meses. Aliás, em um mês, né? Foi em um mês essa queda. Tá? Então a gente está de olho o seguinte, agora no contexto atual, é muito provável que a gente não consiga romper de primeira essa região. E antes da gente finalizar, eu sei que se estendeu muito mais do que eu queria, tá? Mas é porque é um assunto, eu sabia que hoje a live ia ser grande. Um contexto muito interessante acabamos de romper temporariamente a média 21 do S&P 500, tá? Vocês estão enxergando isso aqui acontecer com força? Está rompendo o topo anterior com força, que é o fundo anterior? Ou ele está só fazendo um beijinho para trazer mais para baixo? Com contexto macro e contração econômica, eu espero isso daqui, ó, tá? Com esse contexto macro que vem acontecendo, né? E aí, quais são as primeiras empresas que vão subir antes de todas as outras na fase de expansão econômica? As de tecnologia. E hoje, quais são as empresas principais de tecnologia? Muitas delas envolvidas com criptomoedas. Então, tem muitas criptos ou tokens ativos de governança de soluções de escalabilidade da rede Ethereum, por exemplo, como a Matic, por exemplo. Tenderá a ganhar bastante valor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fofoletes, um grande abraço. Eu vou ter que sair. Eu tenho que malhar os glúteos agora. Deixa o like, tá, seu merdinha? Comenta o vídeo, o que você acha dessa leitura depois. E pau na máquina, tá? Alta infinita, depois mais pra frente, alta infinita. Avalie se tornar membro do canal para mais informações. Lives aí agora com o Igor Mundstock também. O Caio, eu quero chamar o Caio também, tá? Para membros. O Mestre Stormer, o Orlando Delamay e o Igor Mundstock, tá? Então vou ter aí praticamente quatro pessoas do mercado, tanto economia, quanto mercado cripto, quanto mercado de price action, para te ajudar. E também o nosso querido Orlando Delamay, da Mercúrios, que é a melhor casa de análise do Brasil. Beleza, senhores? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. E por último, né? Não é recomendação de investimento, tá?